Olá, eu sou Ana Paula Sarmento, engenheira civil, e hoje daremos início a uma série de episódios onde convidaremos mulheres que são formadas nas áreas das engenharias e que atuam nessas áreas. Hoje celebramos o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. E de acordo com o sistema Confea-CREA, somos 36% do total de profissionais registrado dentro desse sistema. E hoje celebramos não apenas esse número, mas a importância da mulher na representatividade das engenharias. Parabéns, engenheiras! E para iniciar esse primeiro episódio, estamos aqui com a Patrícia Ribeiro, engenheira agrônoma, especialista em carbono e agro sustentável. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria perguntar para você o porquê da engenharia. Da onde surgiu essa paixão pelo agro sustentável e por que especializar nessa área de carbono? Boa noite a todos, né? Obrigada aí a você, Ana Paula, a área aqui, pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eh, Como que a engenharia entrou na minha vida foi, confesso que assim, de uma forma realmente inusitada, né? Foi uma forma de encontro mesmo. Eu sou de uma cidade pequena aqui próxima a São Lourenço, que é Jesuânia, e tinha o sonho, né, como toda toda infância, né, de ser médica. E aí conheci o Instituto Federal, na época em Machado, ainda não tínhamos aqui próximo, e fui para lá para fazer o ensino médio, né, num contexto com um pouco mais de conhecimento, porque era o ensino federal. E lá é uma escola agrotécnica, então lá foi o meu primeiro contato com a engenharia e com a agronomia. E a partir do momento que você entende o papel da engenharia, né, o quão essencial é a engenharia em todos os desde o momento que a gente acorda, né, até a hora que a gente vai dormir, a engenharia está em tudo. Então eu falo assim que a engenharia me encontrou e a e a gente e eu acabei, me apaixonando por ela. Ah, que legal. E hoje nós vamos conversar a respeito do crédito de carbono, né? E eu fiz uma busca rápida na internet e aí eu vi que isso começou lá em 1997, com o Protocolo de Quioto. Com certeza de lá para cá muita coisa mudou, né? E aí o que eu queria saber de você, hoje já existe alguma norma que fala a respeito do crédito de carbono? É isso mesmo, Ana Paula. As metas, né, antes eram chamadas de metas climáticas, elas surgiram em 97 com o Protocolo de Quioto, onde os países mais desenvolvidos, eles se comprometeram a subsidiar, a ajudar países, subdesenvolvidos com a questão de preservação mesmo ali do meio ambiente. Então vamos dizer aqui o Brasil. O Brasil a gente sabe que a gente tem muitas áreas verdes e temos aí, né, como referência a Amazônia. Então esses países queriam pagar para os brasileiros, né, não desmatarem. E isso, assim, não tinha muito esse apego, aquele entendimento da importância disso. E aí os países se comprometiam, mas não se comprometendo, né. A gente tem meta, mas ninguém sabia Uhum. como chegar a realmente cumprir essa meta. Então em 2015 acontece o Acordo de Paris, e aí o Brasil passa a ser signatário Uhum. desse acordo, né, onde ele também se compromete. E de lá para cá é onde tem se intensificado, né, às vezes dá uma aquecida, às vezes os países voltam atrás, como aconteceu agora recentemente com a eleição, né, com Trump nos Estados Unidos, Uhum. algumas metas dos Estados Unidos, elas foram adiadas, não que elas, deixaram de existir, mas tem-se muito compromissos para 2030. Então em algumas desses compromissos, né, que agora eles deixam de chamar metas climáticas e passam a chamar compromissos. E o Aham. Brasil também, no final do ano passado, em dezembro de 2024, regulamentou a lei, né, para a criação do mercado regulado de carbono. Uhum. Então, isso traz também o panorama que agora a gente vai ter, se, né, as obrigações
em realmente ajudar o governo, né, nesses compromissos de mitigação às mudanças climáticas. Ok. E eu queria saber de você, se você pudesse explicar resumidamente para gente, o que seria descarbonização e o porquê que esse tema ele é tão importante para o nosso país. Excelente. Então, como eu citei agora anteriormente, né, foi aprovado o mercado regulado no Brasil. Então, o que que isso quer dizer, né? Esse mercado regulado ele vai criar o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que é chamado SBCE. Esse sistema, ele vai, m vamos dizer, ele vai dar os limites de emissões para as empresas. Então, Uhum. empresas de cada setor, elas vão poder emitir, por exemplo, até 10.000 toneladas de carbono equivalente. Aham. As empresas que emitirem a mais desse mercado regulado, elas precisam buscar formas de descarbonizar. Então, como a gente tem atuado hoje? Eu não comentei isso, né, mas, a gente tem eu tenho uma empresa, né, a gente tem uma empresa que atua, principalmente nessa questão do mercado de carbono e sustentabilidade. Então, esse essa descarbonização, ela vem através de projetos que a gente cria após realizar o inventário de emissões de gases de efeito estufa. Uhum. Então, em qualquer seja um projeto para gerar o crédito de carbono ou seja um projeto de descarbonização, primeiro a gente tem que fazer um inventário dessas emissões de gases de efeito estufa. E aí a descarbonização nada mais é do que identificar as fontes emissoras desses gases de efeito estufa e Aham. traçar planos para que a gente consiga diminuir. E aí essa diminuição, ela pode no futuro gerar crédito de carbono. Legal. Patrícia, e o que é esse mercado de crédito de carbono? E como que isso funciona na prática? O mercado de crédito de carbono, ele é um mercado, né, pautado nos ativos ambientais, então eles podem ser o crédito de carbono em si, ele pode ser, gerado a partir de uma remoção de gases de efeito estufa do meio ambiente, Uhum. ou através de um processo de redução de emissão. A remoção, um exemplo prático, né, é um reflorestamento. Então a gente pega uma área degradada, faz um reflorestamento, ou uma pastagem degradada, faz uma recuperação de solo, a gente está ali fazendo uma remoção. E um processo de redução, eu tenho uma indústria, por exemplo, essa indústria está altamente emissora, eu coloco um filtro lá que reduz em 90% essa emissão de gases na atmosfera. Então eu Uhum. também posso buscar metodologias, né, tudo pautado sempre em metodologia que seja transparente, para eu conseguir gerar esse ativo. Então, tendo o ativo, tem empresas que não conseguem mais descarbonizar. O processo produtivo, já está numa fase que já fez todos os processos de mitigação e ele ainda continua emissor. Então, por exemplo, a siderurgia. Então, na siderurgia é muito comum, né, que a gente não consiga atingir a neutralidade. Uhum. Então, a gente vai, né, esse setor terá que comprar créditos de carbono de setores que têm crédito para vender. Então, hoje, o setor que é capaz, né, de sequestrar e emitir carbono ao mesmo tempo é o agro. Então, é um setor Uhum. que, como engenheira agrônoma, eu tenho um olhar, né, como um enorme potencial. E esse mercado de crédito de carbono é isso, é eu ter o crédito e procurar quem precisa comprar o crédito. Aham. E esse crédito é o que a gente costuma dizer é uma moeda Uma digital, né. moeda. É um Aham. ativo financeiro, gerado, né, a partir de premissa ambiental, mas é uma moeda que eu consigo transacionar ou se utilizada para neutralizar as emissões da minha empresa, por exemplo, esse crédito é aposentado. Uhum. Então tem alguns critérios, né, dentro do mercado de carbono que a gente tem que tomar muito cuidado, que, principalmente na geração do ativo, né, tem que ser um ativo que seja rastreável e e transparente, né, que eu consiga identificar em qual metodologia ele foi gerado, como que está sendo o desenvolvimento desse projeto ao longo do tempo, o monitoramento dele. E depois nesse processo de transferir ou aposentar o crédito também para não ter dupla contagem.
E por ser uma moeda, né, qual seria o valor desse um crédito de carbono, por exemplo? Ele varia, Ana Paula, de acordo, né, como todo bom engenheiro agrônomo, depende, Aham, mas ele vai variar muito de acordo com a metodologia que foi criada. certo. Então, hoje a gente trabalha muito com, créditos de carbono da cafeicultura, que a gente tem feito aí comercialização a partir de $10 por Ok. crédito. Então um Uhum, crédito de carbono, ele significa remoção, né, ou redução de 1 tonelada de carbono equivalente. uhum, legal. E para quem quer começar, né, por onde que por onde que se começa a essa a criar esse crédito de carbono, a comercializar, né, o crédito de carbono? Ana Paula, hoje a gente atua, né, a gente, né, 2Carbono atua nas 2 frentes, tanto na frente desenvolvendo projetos, né, junto a Uhum, cooperativas, ou junto a produtores rurais, e também atuamos no mercado de intermediação. Então, clientes que precisam do crédito nos procuram para a gente conseguir fazer essa due diligência no mercado e apresentar os melhores créditos para ele. Eh, a pessoa que quer começar enquanto profissional, eu acho que é sempre especializar, entender realmente das regras, né, que tem nesse mercado e, na sequência, realmente agir, né. Então é você uhum. achar realmente aonde você pode gerar esse crédito, seja na área florestal, na área agrícola. E para quem quer só realmente realizar a intermediação desses ativos, tem que também estudar quais são, né, a as premissas de um bom projeto e as premissas de um bom cliente. Sim. E você poderia citar aqui na nossa região quais as cidades que têm essa preocupação, sustentável? Olha, a gente já chegou a fazer contato com bastante prefeituras, né, aqui da região. Tem algumas já olhando para esse cenário, mas ainda não, né, pelo menos não é do meu conhecimento, alguma aqui na região que já tenha efetivado algum projeto de crédito de carbono, né, Aham, especificamente. Nós temos prefeituras que têm atuado aí com projetos de sustentabilidade. E aí vai desde tratamento de água, né, sim. proteção de nascentes, por Aham, exemplo, recuperação de pastagem, sim. então seria Joia. mais nesse sentido. E o circuito das águas, ele pode se beneficiar desse movimento? Com certeza, a gente aqui tem um potencial gigantesco, né, tanto em mata quanto em água, que hoje a maioria dos projetos, a maioria não, né, todos os projetos, eles são pautados nas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Hã? E entre eles tem a proteção, né, à vida silvestre e também proteção da água. Então a gente está numa região muito rica e Sim. que tem um enorme potencial aí para gerar os projetos e atrair recursos, pensando nesses benefícios aí que nós temos aqui já na nossa região. Legal. E vocês têm algum programa, de conscientização nas escolas? Ou vocês pensam em fazer alguma coisa desse tipo? Ana Paula, eu falo que assim, hoje o nosso trabalho é muito educacional, sabe? Eu e meu Aham. sócio, a gente está constantemente participando de podcasts, como é o Sim. exemplo hoje aqui. Participamos bastante de palestras, feiras, mas nas escolas propriamente, assim, não, Uhum. né? Eu acho que é até uma Seria oportunidade aí pra gente, né? aham, Que é uma dos nossos objetivos é esse, é trazer esse aham. conhecimento do que é o mercado, né, e como que ele funciona, principalmente que a gente tem esse potencial de atuar na mitigação das mudanças climáticas. Uhum. Então, a gente sabe aí que cada vez mais esses desastres climáticos estão constantes, né? Então, uma hora tá muito calor, uma hora tá muito frio, Sim. chuva fora de época. Então, assim, às vezes a gente até encontra pessoas que falam: "Ah, eu não acredito nisso". Aham. Então, assim, se você acredita ou não, a mudança climática está acontecendo, Acontecendo, né. é. É. Então, cabe a gente se conscientizar e realmente procurar formas de contribuir com essa mitigação. Sim, eu acredito muito na educação e eu acho que as crianças elas têm um papel fundamental na família, porque nem sempre um pai que é agricultor, ele teve a possibilidade de frequentar uma escola, né.
E os filhos podem ensinar bastante. Então, acho que seria interessante um Verdade. projeto nas escolas. E aí, qual que seria a função nossa, né? Qual seria a função do engenheiro para poder se beneficiar desse movimento? Ana Paula, é o que eu costumo dizer, né, a oportunidade de atuação nesse mercado, ela está em todos os setores, e a gente sabe que o Uhum. engenheiro também está em todos os setores, né. Então você, enquanto engenheira civil, a gente tem visto aí cada vez mais prédios sendo valorizados, porque tem uma construção sustentável. Então Sim. a forma de você construir talvez é de mudar, sei lá, um tijolo, né, que Aham. seja Ecológico, ecológico, né? talvez É. você já consegue aí criar uma possibilidade aí, claro que a gente tem que estudar a fundo, né, mas é só Sim. um exemplo, de geração de crédito de carbono. Aham. Então, cada vez mais eu tenho visto engenheiros químicos atuando nesse mercado, né. Uhum. Então também muito conhecido como ESG. Então, as formas de atuação são várias, né, então ela vai muito de realmente realizar o inventário, desenvolver o projeto, ou atuar, né, nos processos de descarbonização e buscar cada vez mais eficiência, né, é o que todo mundo busca. Então a gente costuma dizer que, claro que a gente quer sim um mundo mais sustentável, mas todo mundo, né, a gente vive no capitalismo, a Aham. gente também precisa ter lucro, né, enquanto profissional e Sim. apresentar resultados. Aham. Então, o papel do engenheiro é fundamental, porque somos nós quem conhecemos todos os processos e conseguimos pensar em oportunidades de otimizar, né, tornar cada vez mais sustentável, que é produzir mais com qualidade, utilizando menos recursos. Uhum. E eu queria saber de você se existe algum case, assim, algum trabalho que você já fez e que você queria, transmitir para a nossa audiência, as dificuldades, os desafios desse trabalho que você prestou. Olha, eu acho que assim, o case mais legal que a gente tem, né, é a ver o produtor sendo rentabilizado com esses créditos de carbono. Então eu falo que eu sou apaixonada pela cafeicultura, né, eu atuo em todos os setores do agro, mas a cafeicultura, assim, é minha paixão. Então o nosso primeiro projeto, ele foi desenvolvido na cafeicultura aqui em Carmo de Minas. Uhum. Então temos ali produtores rurais já recebendo, né, sendo rentabilizados através do crédito de carbono. Legal. E tem empresas, daqui da região, né, vou citar aí a Procipa, por exemplo, que é uma empresa de luvas de couro de EPI, Uhum. que está com essa preocupação, né, em cada vez mais ter, seus compromissos ambientais e que já vem fazendo com a gente o seu inventário de emissões e a neutralização, inclusive comprando créditos da cafeicultura, né. Aham. Então a gente está numa região que também polui, estamos numa região que tem o potencial de gerar crédito, então a gente tem que fortalecer o nosso sistema, a nossa região. Sim, legal. E quais os desafios que você tem observado? Os desafios, eu acho que eles estão muito ligados à questão de políticas públicas, né. A gente Uhum. sabe que o mercado foi regulamentado, mas a gente ainda está em processo, né, de realmente implementar isso no Brasil. Há algumas, fontes emissoras que ainda há dificuldade de mensuração, então algumas vezes, algumas fontes ficam de fora, realmente por não ter, né, uma fonte confiável de mensuração dessas emissões. E eu acho que estaria, se fosse citar as dificuldades, seriam para mim essas 2. Uhum. Legal. E, em relação às práticas agrícolas, quem que pode se beneficiar desse crédito de carbono? Hoje a gente tem, visto, né, os produtores rurais Aham. se beneficiando, mas muitas vezes, a gente tem conversado bastante sobre isso, que é trazer realmente os parlamentares junto aos produtores para a gente conseguir, né, através de prefeituras, associações, viabilizar esses projetos. Por exemplo, nós temos, uma propriedade que tem uma pastagem degradada, mas esse produtor não tem gado. Uhum. Então aquela pastagem para ele faz parte do imóvel dele,
mas não faz sentido ele investir ali se ele não for ter uma renda. É Sim. muito para ele mais benéfico ele investir na lavoura dele, ele investir em alguma outra parte da propriedade, não na pastagem. E Aham. hoje a gente sabe do potencial que o solo tem em sequestrar carbono. Então a gente tem buscado, né, apoio para trazer essas leis, né, para a região, para que a gente possa aí fazer um mapeamento, né, das pastagens e de nascentes aí que estão precisando de recuperação ou de proteção, né, no caso das nascentes, para conseguir viabilizar através aí de pagamentos por serviços ambientais aos produtores rurais. Então os Legal. principais beneficiados, né, somos nós, enquanto sociedade, e trazendo recurso para aplicar isso nas propriedades rurais, ou até mesmo em áreas aí do governo, ou áreas da prefeitura que estejam em processo de degradação. Legal. E quando você chega, por exemplo, numa fazenda e você, quer explicar, que o crédito de carbono existe, né, para pessoas que realmente nunca ouviram falar a respeito disso. Como que você faz para poder explicar que o crédito de carbono ele existe, e que é algo fundamental para o nosso país e para o mundo? É uma pergunta difícil, porque difícil de responder, né, porque a explicação ela vai vir, né, de acordo com o conhecimento. Eu confesso que Sim. assim, me surpreende até, né, mas que numa grande maioria, os produtores já ouviram falar. Uhum. Então, hoje mesmo tem financiamentos de banco né, você consegue um subsídio aí de um financiamento, por exemplo, se você tiver práticas de sustentabilidade na propriedade. Então a gente consegue, através de uma conversa, né, entender o nível de conhecimento, né, seja do produtor ou seja do engenheiro que atenda esse produtor, ou muitas vezes da cooperativa, né, Aham. para um grupo de produtores, associações, e aí a gente consegue explicar, né, seja desde lá do início, né, falando sobre o protocolo de Kyoto, até chegar agora no mercado regulado. E Aham. lembrando que o Brasil já atua, né, a gente tem 2 mercados, que é o mercado voluntário e o mercado regulado. Sim. O Brasil está, né, caminhando para a regulamentação desse mercado regulado, mas nós já atuamos aí no mercado voluntário, né, que, por exemplo, você pega empresas como a Natura, como a Votorantim, são Aham. empresas que já têm, né, os seus compromissos de redução Ambientais. de emissão, e aí essas empresas estão atuando no mercado voluntário. Legal. E teria alguma outra coisa que a gente não conversou aqui, que você queria, que a nossa audiência, soubesse a respeito do crédito de carbono? Ana Paula, eu falo que, assim, eu posso ficar horas falando, né, e eu acho que sempre vai surgir Sempre vai dúvidas, ter né. um Eu conteúdo a fico à mais, né? disposição, né, nós da E2 Carbon como um todo, mas eu acho que o início, né, tem que ser sempre pelo inventário de emissões. Então, sempre que pensar em um projeto de crédito de carbono e um projeto de descarbonização, a gente sempre recomenda, né, o inventário de emissões. Na sequência, se optar por um projeto de geração de crédito de carbono, nós fazemos uma análise de viabilidade, Aham. porque todo investimento a gente precisa ter pelo menos uma previsão de retorno, né? Então, hoje mesmo, plantas fotovoltaicas, né? A gente sabe que a nossa energia, ela é pioneira aí na questão de energia limpa, né? O nosso Sim, país nosso país. é pioneiro na geração de energia limpa. E Uhum. quando você vai para outros países, isso não é realidade. Então, em Sim, outros países, um projeto, por exemplo, de uma planta fotovoltaica é muito mais valorizado do que um projeto no Brasil. Só sim. que nós temos um enorme potencial também nesse mercado. Aham. Então, a gente tem que sempre estudar todas as possibilidades, né? Quais cartas a gente tem na manga Aham. e conseguir aí definir a melhor estratégia. Tá. E como que fica a sua empresa em relação a esse cenário no exterior? Vocês já tiveram alguma experiência lá fora? Conhecem alguém que trabalham com crédito de carbono e que vocês trocam figurinhas? Como que funciona essa questão? Nós temos hoje alguns vendedores, né, que atuam lá fora, então a gente tem essas parcerias.
que é para realmente ir nos mercados que estão consumindo os créditos, né? Assim, em sua obrigatoriedade, vamos dizer assim. Eles trazem as demandas para nós aqui e aí a gente consegue apresentar o melhor crédito de carbono para esses vendedores apresentarem aos clientes lá fora. Hoje, principalmente é no mercado europeu. Então, o mercado europeu é um mercado que consome muito crédito de carbono para neutralizar suas operações. E até uma coisa que vai acontecer, né? Que eles só vão passar a comprar produtos que tenham uma pegada de carbono menor, né? Vamos dizer assim. Então, sejam eles commodities, sejam produtos aí que a gente, né, exporte aí para a União Europeia. E em relação ao Brasil, no ranking mundial, qual o local que nós estamos quando a gente diz dessa questão de sustentabilidade, né? Olhando para o crédito de carbono. Existe esse ranking? Existe o país que mais emite, que tem uma concentração maior de gases de efeito estufa? Existe um ranking, por exemplo, o Brasil. Como é que nós estamos em relação ao mundo da emissão desses gases? Olha, Ana Paula, a gente tem não um problema, né? Mas a gente tem aí uma responsabilidade e que isso afeta muito a imagem do Brasil, que é com a Amazônia. Então, você vê, tem sempre empresas, tanto governamentais quanto não governamentais, se esforçando, né, para diminuir cada vez mais o desmatamento na Amazônia. Mas quando a gente realiza um desmatamento, as emissões, elas são gigantescas, né? Então, isso afeta negativamente ao Brasil, mas ao mesmo tempo, os países lá enxergam o Brasil como uma potência na mitigação desses gases de efeito estufa, né? Sim. E aí vira uma oportunidade para o Brasil, né? Que é um mercado gigantesco que a gente tem para atuar. E acho que é isso. Tipo assim, a questão mesmo é que vê a gente como uma potência para gerar o crédito, mas ao mesmo tempo a gente tem aí essa responsabilidade em diminuir aí o desmatamento. Sim. Patrícia, hoje é o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. E eu queria que se você pudesse falar para a gente o que você sente sendo engenheira e trabalhando dentro de um projeto tão importante. Ana Paula, eu acho que primeiramente, né, a mulher ela pode estar onde ela quiser. Então, eu acredito e confio muito nessa frase. E eu sei do enorme potencial e da enorme capacidade que a gente tem, né, de raciocinar, de pensar, sem deixar de ser mulher. Eu acho que isso é o mais importante, né? Esse número que você trouxe no início, de somos, né, registradas dentro do conselho hoje, em quase que 50% aí, né? Vamos dizer assim. Sabendo do histórico que a gente tem na engenharia, por ser um ramo, né, mais masculino, isso para nós já é uma vitória. Sim. Então, hoje eu estou como conselheira da Câmara de Agronomia. E eu acho que esse número, hoje, olhando para a Câmara de Agronomia ali, a gente já tem a presença, né? Somos eu e mais 3 conselheiras. E você vai vendo cada vez mais a presença das mulheres, né? Tanto dentro do conselho quanto atuando. E isso eu acho que é importante, porque cada vez mais a gente vem se destacando aí. Tem notícias, né? A gente sabe hoje até mesmo dentro do ESG, a gente traz essa questão da equidade aí de gênero, né? Sim. E a presença da mulher faz toda a diferença. Então, para mim é um prazer, né, ser mulher e ser engenheira. Com certeza. E eu queria saber se você já sentiu algum tipo de preconceito por ser mulher. Porque, assim, você trabalha num ambiente que tem muito homens, né? Muito mais do que mulheres. E quando você vai falar sobre algum projeto, você sente que para validar precisa que um homem fale depois de você? Ou você sente que o que você falou foi entendido?
as pessoas conseguem... Você tem respeito? Como que tá essa questão, essa situação dentro do mercado de crédito de carbono? Olha, eu confesso que, assim, eu tive uma atuação bastante forte na cafeicultura, né, visitando bastante produtores rurais, mais recentemente dedicada 100%, né, ao mercado de crédito de carbono, e eu nunca senti um preconceito, pelo contrário, né, sempre tive apoio. Legal. Aí volta, né, a gente fala que tem muita presença das mulheres, mas, ao mesmo tempo, aqui na minha atuação, né, dentro da minha atuação, eu diria aí que a gente tem uma presença quase que 100% masculina, né? Sim. Então, eu tenho comigo, né, às vezes eu me sinto insegura, e aí vou procurá-los, né, e tenho esse apoio, né, de falar, não, tá certo, você consegue e tal, mas isso talvez venha até da insegurança, né, que eu acho que vem com o ser humano, né, tem Sim. alguns seres humanos que às vezes são mais inseguros, e aí trazendo um pouco o meu lado pessoal, mas que com uma palavra de apoio ali você já consegue falar, não, realmente estou no caminho certo, vamos seguir. Mas um preconceito, assim, que eu consegui reconhecer, nunca tive, graças a Deus. Que bom, legal. Patrícia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso primeiro episódio, né? Pessoal, então nós estamos encerrando esse primeiro episódio com a Patrícia Ribeiro. Muito obrigada e até o próximo episódio. Boa noite.